Se existe um lugar onde o coração de uma mãe se aperta, é na porta da escola. Ver o filho entrar, soltar sua mão e caminhar sozinho é ao mesmo tempo motivo de orgulho e de apreensão. Afinal, quem pode garantir que ele estará realmente seguro? Quem pode proteger sua mente das más influências, seu coração das feridas emocionais e sua vida dos perigos que não podemos controlar? É nesse instante de silêncio, quando a mãe já não tem domínio, que Maria se aproxima. Maria, a mãe que nunca se ausenta, estende seu manto sobre cada criança. Ela conhece o coração de uma mãe porque viveu a mesma dor de ver seu filho sair de casa, enfrentar o mundo, carregar cruzes e perigos. No olhar de Maria existe a compreensão que só uma mãe pode ter. E na força de sua intercessão, há um poder que vai além do que nossos olhos alcançam. Muitas vezes, os sinais dessa proteção passam despercebidos. São silenciosos, ocultos, quase invisíveis, mas estão ali, guardando cada passo, cada amizade, cada decisão. Este vídeo não é apenas uma reflexão, é um convite para você abrir os olhos da fé e reconhecer 5 sinais ocultos da proteção de Maria na vida do seu filho na escola. Sinais que não apenas mostram a presença dela, mas também fortalecem sua confiança de que você não está sozinha. Enquanto você ora, Maria age. Enquanto você teme, Maria cobre. Enquanto você se preocupa, Maria intervém. E há algo ainda mais profundo. Esses sinais não são apenas símbolos, são realidades espirituais que tocam a psicologia da criança, fortalecem sua identidade e criam raízes emocionais que a sustentam diante dos desafios. Como mãe, você já percebeu intuições que não soube explicar, livramentos que pareceram acaso ou amizades providenciais que apareceram no momento certo. Nada disso é por acaso. É Maria agindo em silêncio, como mãe atenta e protetora. Hoje, você vai mergulhar nesse mistério. Vai perceber como o silêncio, o olhar, o toque invisível e até os caminhos desviados são manifestações reais da presença de Maria. E ao final, juntos, faremos uma oração poderosa de libertação e proteção, entregando nossos filhos àquela que nunca falha em sua missão de mãe. Prepare-se, porque a partir de agora, você não vai mais olhar para a rotina escolar do seu filho da mesma maneira. Vai entender que mesmo quando ele cruza os portões da escola e você já não está por perto, existe uma mãe maior que o guarda. Uma mãe que conhece cada perigo e age antes mesmo que ele se manifeste. Essa mãe é Maria, a Virgem Santíssima, e hoje você vai descobrir como reconhecer seus sinais de proteção. O silêncio que protege. O primeiro sinal da presença de Maria na vida do seu filho é o silêncio que protege. Esse silêncio não é a ausência de ação, mas a manifestação mais profunda do cuidado materno. Ele se faz presente nos momentos em que a criança está cercada por barulho, conflitos e pressões típicas do ambiente escolar, mas encontra dentro de si uma calma que não sabe explicar. Esse estado interior de serenidade, que brota sem razão aparente, é reflexo da intercessão silenciosa de Maria. Na psicologia, sabemos que a criança precisa de espaços internos de segurança para lidar com o estresse. E muitas vezes, esses recursos não vêm apenas da educação ou da experiência, mas de algo maior que a sustenta. É nesse ponto que a espiritualidade se une ao desenvolvimento emocional. Maria oferece esse abrigo invisível, como se criasse dentro do coração do seu filho um refúgio onde o mal não consegue penetrar. Maria viveu o silêncio em sua própria carne.
ela guardava e meditava todas as coisas em seu coração, como nos recorda o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 19. Esse silêncio não era vazio, mas carregado da presença de Deus. Do mesmo modo, quando seu filho está na escola e enfrenta situações de medo, solidão ou tentação, esse mesmo silêncio mariano se faz presente. É uma força discreta que acalma os pensamentos e gera confiança para seguir em frente. Quantas vezes você já percebeu que seu filho voltou para casa mais tranquilo do que esperava, mesmo após um dia difícil? Quantas vezes ele conseguiu dormir em paz depois de algo que poderia ter tirado sua serenidade? Esses são sinais do silêncio que protege. Não se trata de negar os problemas, mas de envolver a criança em uma atmosfera de paz que lhe dá condições de enfrentá-los com equilíbrio. Esse silêncio é um escudo espiritual. Ele não grita, não se impõe, não chama a atenção, mas está sempre lá, sustentando, protegendo e guardando a mente e o coração. Ao reconhecer esse sinal, você fortalece sua fé e percebe que Maria está sempre presente, mesmo quando nada parece acontecer. É no silêncio que muitas batalhas são vencidas, e é nesse silêncio que o coração infantil encontra o descanso necessário para crescer saudável, emocionalmente estável e espiritualmente protegido. O olhar que acompanha. O segundo sinal da proteção de Maria é o olhar que acompanha. Não é o olhar físico, mas aquele olhar materno que envolve, guia e direciona, mesmo quando a mãe terrena não pode estar presente. Toda criança, ao sair de casa e entrar em um ambiente cheio de novidades e desafios como a escola, carrega dentro de si a necessidade de sentir-se vista. Esse sentimento de ser visto, de não estar sozinho, é uma necessidade psicológica fundamental para o desenvolvimento emocional seguro. É justamente aí que Maria se torna presença constante. Maria viveu a experiência de acompanhar Jesus em seus primeiros passos, de observá-lo crescer em sabedoria, idade e graça, como narra o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Seu olhar não era apenas contemplativo, era também formador e protetor. Assim acontece com seu filho. Mesmo quando ele cruza os portões da escola e você já não pode segui-lo com os olhos, Maria continua acompanhando cada passo, cada gesto, cada decisão. Na linguagem da fé, esse olhar não é apenas vigilância, é amor que vigia e ao mesmo tempo fortalece. Quantas vezes seu filho pode sentir que alguém o inspira a fazer a escolha certa, a evitar um perigo ou a ter coragem diante de uma situação de injustiça? Muitas vezes é esse olhar mariano que age como farol silencioso, iluminando o caminho certo sem que ele perceba a fonte dessa luz. Na psicologia, falamos da importância da figura de apego, aquela que garante segurança interna, mesmo quando não está fisicamente presente. O olhar de Maria cumpre exatamente esse papel. Cria no coração da criança a sensação de que nunca está só, de que existe alguém que a compreende profundamente e que deseja apenas o seu bem. Essa percepção fortalece a autoestima, dá segurança emocional e abre espaço para escolhas mais conscientes e saudáveis. Reconhecer esse sinal é compreender que Maria não apenas intercede à distância, mas se coloca ao lado do seu filho, como se o seguisse de sala em sala, de recreio em recreio, de desafio em desafio. O olhar que acompanha é a certeza de que a criança está sob uma presença amorosa e constante, que jamais se fecha ou se distrai. Esse olhar é promessa, é cuidado, é companhia fiel que sustenta e guarda, o toque invisível. O terceiro sinal da proteção de Maria
É o toque invisível. Não se trata de algo que possa ser visto ou medido, mas de uma experiência interior que a criança percebe em forma de calma repentina, força inesperada ou até mesmo coragem diante de situações que poderiam paralisá-la. Esse toque é como um abraço silencioso que chega no momento certo, despertando segurança e lembrando no íntimo que não está sozinha. Maria conhece bem o valor de um gesto silencioso. Ao longo da vida de Jesus, ela esteve presente em pequenos detalhes que revelavam cuidado, como quando o envolveu em faixas ao nascer ou quando esteve aos pés da cruz em silêncio, sustentando-o com a força da sua presença. Esses gestos aparentemente simples eram toques de amor que fortaleciam o Filho de Deus em sua humanidade. O mesmo acontece com seu filho na escola. Quando ele sente que pode enfrentar uma situação difícil sem desmoronar, muitas vezes é o reflexo desse toque mariano que o sustenta. Na psicologia infantil, o toque físico da mãe ou do cuidador principal é um dos primeiros sinais de segurança que a criança reconhece. Mesmo na ausência desse gesto concreto, a memória emocional desse cuidado continua viva, trazendo conforto em momentos de tensão. Assim, o toque invisível de Maria atua como essa memória espiritual que acalma, reforça vínculos internos de confiança e dá suporte emocional mesmo em ambientes desafiadores. Talvez você já tenha percebido que seu filho volta de um dia complicado dizendo que ficou tudo bem, mesmo quando a situação poderia ter sido traumática. Ou talvez ele tenha encontrado força para falar a verdade, resistir a uma influência negativa ou buscar a ajuda de um professor no momento certo. Esses movimentos são sinais de que uma mão invisível esteve presente, guiando e protegendo. O toque invisível de Maria é uma ação suave, mas profundamente transformadora. É como uma carícia que não se vê, mas se sente na alma. Ele dá firmeza sem endurecer, dá coragem sem agressividade e oferece paz mesmo em meio à tempestade. Reconhecer esse sinal é abrir os olhos da fé para perceber que, naquilo que parece apenas instinto ou acaso, existe uma mãe intercedendo e envolvendo seu filho com a ternura do céu. O caminho desviado. O quarto sinal da proteção de Maria é o caminho desviado. Muitas vezes nossos filhos são poupados de situações que poderiam trazer dor ou perigo sem sequer perceberem. Um atraso na saída de casa, uma mudança de sala de última hora, uma amizade que não se aprofunda, um convite que não se concretiza. À primeira vista, tudo parece acaso, mas, na verdade, esses desvios revelam a mão de Maria conduzindo de forma silenciosa. Maria sempre foi mestra em perceber os caminhos de Deus. Nas bodas de Caná, relatadas no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 ao 11, ela percebeu que o vinho havia acabado antes de todos os outros convidados. Interveio no momento certo, mudando o curso daquela festa e antecipando o primeiro milagre de Jesus. Assim também acontece na vida dos nossos filhos. Muitas vezes, Maria percebe antes do que nós e age desviando-os de situações que poderiam roubar sua alegria, sua paz e até sua segurança. Na psicologia, chamamos de fatores de proteção aqueles elementos que afastam a criança de riscos ou comportamentos prejudiciais. Esses fatores podem ser relacionamentos saudáveis, regras claras, ou mesmo a simples ausência de certas oportunidades nocivas. No plano espiritual, Maria potencializa esses fatores de proteção ao guiar nossos filhos para longe de armadilhas, criando circunstâncias que evitam sofrimentos maiores. Talvez seu filho já tenha contado que mudou de ideia no último momento,
que não quis acompanhar um colega em algo arriscado ou que simplesmente não estava no lugar em que algo ruim aconteceu. Esses detalhes, que poderiam passar despercebidos, são sinais de um caminho desviado pela intercessão mariana. Não são coincidências, mas expressões do cuidado de quem olha de cima e enxerga mais longe. O caminho desviado é prova de que a proteção de Maria não é apenas passiva, mas ativa e estratégica. Ela age antecipando os passos, colocando barreiras invisíveis e redirecionando trajetórias para que a vida de nossos filhos siga rumo ao bem. Reconhecer esse sinal é perceber que, mesmo quando não compreendemos os motivos de certas mudanças, podemos confiar que existe uma mãe conduzindo para longe do mal e abrindo espaço para novas oportunidades de crescimento. A palavra soprada ao coração. O quinto sinal da proteção de Maria é a palavra soprada ao coração. Muitas vezes, o filho se encontra diante de escolhas difíceis, pressões dos colegas ou até mesmo momentos de solidão. De repente, no íntimo de sua mente ou de sua memória, surge uma frase simples, uma lembrança de algo que ouviu em casa, uma palavra que lhe dá direção. Essa inspiração não é apenas fruto da imaginação, é Maria soprando no coração a lembrança do que edifica e protege. Maria foi a primeira a acolher a palavra viva em seu ventre e, ao longo da vida de Jesus, foi também guardiã das palavras que ele dizia. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 51, nos mostra que Maria guardava todas essas coisas em seu coração. Assim, ela não apenas medita, mas ensina e inspira. Hoje, Maria continua a sussurrar palavras de vida nos corações dos filhos que lhe são confiados, trazendo luz ao momento certo, coragem na hora do medo e discernimento quando as escolhas parecem confusas. Na psicologia, sabemos que crianças e adolescentes carregam consigo vozes internas, formadas pelas experiências, conselhos e afetos recebidos em casa. Essas vozes moldam a consciência moral e emocional. No plano espiritual, Maria atua como essa voz amorosa e protetora que surge quando a criança precisa de uma referência segura. É um sopro que diz: não vá por esse caminho, você é mais forte do que pensa. Lembre-se do que é bom e justo. Talvez você já tenha ouvido seu filho repetir uma frase que o ajudou em um momento difícil. Ou talvez ele tenha lembrado de uma oração que lhe trouxe calma. Esses sinais mostram que a palavra soprada por Maria ao coração da criança não se perde, mas ecoa nos momentos mais delicados, sendo guia e proteção. Esse sinal é uma expressão concreta do amor mariano. Não apenas vigiar à distância, mas se fazer voz íntima no coração, lembrando sempre que existe uma mãe que ensina, inspira e protege. Reconhecer essa palavra soprada é compreender que, mesmo quando você não pode estar presente para aconselhar, Maria continua sendo voz ativa no interior do seu filho, moldando sua consciência e fortalecendo sua fé. O amparo nos erros. O sexto sinal da proteção de Maria é o amparo nos erros. Toda criança erra, se confunde, toma decisões precipitadas ou se deixa levar por influências negativas. Muitas mães sofrem ao ver seus filhos tropeçando, mas esquecem que o erro, quando acolhido com amor e cuidado, pode se tornar um instrumento de aprendizado e fortalecimento. É exatamente aí que Maria se revela como mãe misericordiosa, que não apenas protege de quedas, mas ajuda a transformar os tropeços em degraus de crescimento. Maria não abandonou Jesus, nem mesmo quando o mundo inteiro parecia rejeitá-lo. Permaneceu de pé junto à cruz, como nos mostra o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25.
Esse testemunho revela que a verdadeira maternidade não é apenas conduzir nos momentos de vitória, mas também estar presente nos instantes de dor, oferecendo sustentação quando tudo parece perdido. Assim também acontece com seu filho. Maria não se afasta quando ele falha, mas se aproxima, segurando-o pela mão para que o erro não se torne condenação, mas lição. Na psicologia, compreendemos que crianças que recebem apoio emocional ao errar desenvolvem resiliência e inteligência emocional muito mais fortes. A punição sem acolhimento gera medo e insegurança, mas a presença amorosa ensina a responsabilidade sem destruir a autoestima. É exatamente essa postura que Maria assume. Corrige pelo amor, guia com firmeza e mostra que cada erro pode ser ressignificado. Talvez seu filho já tenha se arrependido de uma atitude, chorado por uma palavra dita no calor da emoção ou se culpado por algo que não soube fazer. E mesmo assim, ele encontrou dentro de si coragem para recomeçar. Esse recomeço é sinal da intercessão de Maria, que o envolve em misericórdia e abre portas para novas tentativas. O amparo nos erros é a prova de que Maria não protege apenas da queda, mas da força para levantar. É a certeza de que nenhum erro é definitivo quando entregue a uma mãe que sabe transformar dor em sabedoria, tropeço em aprendizado e fraqueza em força. Reconhecer esse sinal é perceber que Maria não elimina os erros da vida de nossos filhos, mas os ressignifica, conduzindo-os sempre de volta ao caminho da luz e da verdade. O escudo da pureza. O sétimo sinal da proteção de Maria é o escudo da pureza. Vivemos em um tempo em que as crianças e adolescentes são constantemente expostos a imagens, palavras e comportamentos que tentam roubar a inocência e manchar a simplicidade do coração. A escola, muitas vezes, se torna palco dessas influências e o medo da mãe cresce diante daquilo que não consegue controlar. É nesse cenário que Maria, a toda pura, levanta seu escudo invisível para guardar o coração dos filhos. Maria foi chamada pelo anjo Gabriel de cheia de graça, como narra o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28. Essa plenitude de graça não foi apenas um título, mas a expressão de sua vida em pureza, totalmente consagrada a Deus. Ao interceder por nossos filhos, Maria transmite esse dom, a capacidade de preservar a beleza interior diante das tentações externas. É como se seu manto fosse um filtro espiritual, impedindo que certas palavras, imagens ou convites penetrem de forma destrutiva na mente e no coração da criança. Na psicologia infantil e adolescente, sabemos que o desenvolvimento saudável depende da proteção de limites claros, que funcionam como barreiras contra aquilo que não é adequado para a idade. Essa barreira, quando somada à intercessão espiritual, se torna ainda mais poderosa. Maria age como essa fronteira invisível que, mesmo diante de situações de risco, dá força interior para a criança dizer não, resistir ou simplesmente se afastar. Talvez você já tenha notado que seu filho não se interessou por certos conteúdos que estavam circulando entre os colegas, ou que rejeitou instintivamente uma conversa ou brincadeira inadequada. Esses são sinais do escudo da pureza. Não se trata apenas de valores transmitidos em casa, mas de uma graça especial que sustenta e fortalece diante das pressões externas. O escudo da pureza é um dom mariano que não apenas protege, mas também ilumina. Ele ajuda a criança a reconhecer o que é bom, belo e verdadeiro, direcionando-a para amizades saudáveis e escolhas coerentes com a sua dignidade. Reconhecer esse sinal é perceber que Maria não se limita a observar, mas age ativamente,
como guardiã da pureza do coração infantil, preservando a luz interior que será base para toda a sua vida. O peso que se dissolve. O oitavo sinal da proteção de Maria é o peso que se dissolve. Toda criança carrega preocupações que, aos olhos dos adultos, podem parecer pequenas, mas que para ela são fardos pesados. Uma prova difícil, o medo de não ter amigos, a insegurança diante de uma apresentação, a dor de uma palavra dura recebida no recreio. Esses pesos acumulados no coração podem gerar ansiedade, tristeza e até bloqueios emocionais. Porém, há momentos em que, misteriosamente, esse peso se dissolve e a criança volta a sorrir, brincar e acreditar. Esse alívio é sinal da presença de Maria. Maria sabe o que significa carregar pesos que o mundo não compreende. Ela carregou em silêncio a espada da profecia de Simeão, como lemos em Lucas capítulo 2, versículo 35, e suportou dores que nenhuma mãe gostaria de enfrentar. Por isso, sua compaixão é capaz de transformar as cargas dos nossos filhos em leveza. Quando a criança experimenta uma paz súbita, quando as lágrimas dão lugar a uma sensação de calma, é como se Maria tivesse tomado parte desse fardo e o oferecido a Deus, aliviando o coração pequeno que ainda não sabe como lidar com tanta pressão. Na psicologia, reconhecemos que a resiliência infantil se fortalece quando a criança encontra uma figura de apoio que legitima sua dor e a ajuda a processar emoções. Esse apoio não elimina a dificuldade, mas dá estrutura para enfrentá-la sem se quebrar. Maria cumpre esse papel espiritual de apoio, criando um espaço invisível de acolhimento. Ela acolhe os medos, as ansiedades e as preocupações, dissolvendo o que é peso excessivo e devolvendo forças renovadas. Talvez você já tenha visto seu filho voltar para casa tenso e, depois de um momento de oração ou de descanso, recuperar a alegria como se nada tivesse acontecido. Esse não é apenas o tempo que cura, mas a graça que age. É Maria intercedendo para que aquilo que poderia se tornar uma ferida profunda se transforme em aprendizado leve. O peso que se dissolve é sinal de que nenhuma carga é grande demais quando compartilhada com a mãe de Jesus. Reconhecer esse sinal é compreender que Maria não apenas protege dos perigos externos, mas também cuida das batalhas internas, transformando o coração infantil em um espaço de paz, mesmo em meio às pressões da vida. O amigo providencial. O nono sinal da proteção de Maria é o amigo providencial. Toda mãe sabe que os amigos exercem enorme influência na vida dos filhos, principalmente nos anos escolares. Uma boa amizade pode fortalecer valores, trazer alegria e gerar segurança emocional, enquanto más companhias podem abrir portas para escolhas dolorosas. Muitas vezes, quando parece impossível controlar quem se aproxima do seu filho, surge alguém que se torna apoio, consolo e referência positiva. Esse encontro não é apenas sorte, é fruto da condução de Maria. Maria, em sua própria vida, experimentou o valor da amizade e do apoio providencial. Quando recebeu a anunciação do anjo, correu para a casa de Isabel, como está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 39 ao 40. Lá encontrou não apenas acolhimento, mas também confirmação de sua missão. Assim também acontece com nossos filhos. Maria os conduz a encontros que os fortalecem, coloca ao lado deles pessoas que os animam a seguir o bem e os protege de amizades que poderiam desviá-los do caminho. Na psicologia, compreendemos que a qualidade dos vínculos na infância e adolescência influencia diretamente a construção da identidade e da autoestima. Ter ao menos um amigo verdadeiro
é fator de proteção emocional, capaz de diminuir sentimentos de solidão e insegurança. Maria age exatamente nesse ponto. Cria pontes invisíveis para que amizades saudáveis floresçam no caminho escolar, dando ao seu filho um senso de pertencimento e apoio. Talvez você já tenha notado que, em meio a tantas crianças, seu filho se aproximou de alguém que o incentiva, que compartilha bons valores ou que o defende em momentos de dificuldade. Essa amizade é sinal da intervenção mariana, que cuida não apenas dos perigos, mas também das conexões que moldam o coração. O amigo providencial é a forma como Maria mostra que não deixa seus filhos caminharem sozinhos. Ela os rodeia de pessoas certas no momento certo, fortalecendo sua fé, sua segurança emocional e sua esperança. Reconhecer esse sinal é perceber que, mesmo quando não se pode controlar o ambiente da escola, existe uma mãe no céu que direciona encontros e constrói laços capazes de guardar e iluminar o caminho do seu filho. O pressentimento materno. O 10º sinal da proteção de Maria é o pressentimento materno. Quantas vezes uma mãe sente no coração que algo não está bem com o filho, mesmo sem ter nenhuma evidência concreta? Esse pressentimento não é apenas instinto, mas um eco da maternidade divina de Maria, que inspira e alerta as mães quando os filhos correm perigo ou precisam de oração redobrada. Maria, mais do que ninguém, sabia ler os sinais invisíveis. Quando Jesus desapareceu em Jerusalém, ainda menino, ela percebeu imediatamente que havia algo errado e saiu em sua busca, como está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 43 ao 45. Essa intuição a guiou até encontrá-lo no templo. Do mesmo modo, Maria inspira hoje o coração das mães a perceber quando é hora de interceder, conversar, orientar ou simplesmente vigiar com mais atenção. Na psicologia, falamos da importância da intuição materna como parte do vínculo de apego. A mãe atenta consegue captar mudanças sutis no comportamento do filho, revelando necessidades emocionais que talvez ele nem consiga expressar. Esse dom natural, quando unido à espiritualidade, se torna ainda mais profundo. Maria potencializa essa intuição, transformando-a em um verdadeiro canal de proteção. Talvez você já tenha experimentado esse tipo de sinal. Uma inquietação súbita que a levou a ligar para sua escola, uma oração que nasceu sem motivo aparente, ou até mesmo um sonho que a fez redobrar cuidados. Esses movimentos não devem ser ignorados, pois muitas vezes são sinais de que Maria está guiando sua atenção para proteger seu filho. O pressentimento materno é prova de que a maternidade não termina na presença física. É uma ligação espiritual que ultrapassa distâncias e barreiras, e que se torna ainda mais forte quando a mãe se coloca sob o manto de Maria. Reconhecer esse sinal é compreender que as inquietações do coração podem ser instrumentos de cuidado divino, usados por Maria para proteger e guardar os filhos em situações que jamais poderiam ser previstas apenas pela razão. O refúgio nas provas. O 11º sinal da proteção de Maria é o refúgio nas provas. Nenhuma criança passa pela vida escolar sem enfrentar momentos de dificuldade. Pode ser uma prova escrita que desperta ansiedade, um desafio esportivo que exige superação, um conflito com colegas ou até uma experiência de injustiça. Esses momentos testam não apenas o conhecimento, mas também a força emocional e espiritual. E é justamente aí que Maria se manifesta como refúgio seguro, trazendo equilíbrio interior e confiança, para que o filho não se sinta esmagado pela pressão. Maria conheceu de perto o significado da palavra prova.
ela viveu desde a fuga para o Egito até a dolorosa caminhada ao Calvário, permanecendo firme em todas as circunstâncias. Como nos mostra o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25, ela permaneceu de pé junto à cruz, mesmo quando tudo parecia perdido. Esse testemunho de firmeza a torna modelo de refúgio, porque sua presença constante diante das dificuldades revela que o sofrimento pode ser atravessado sem perder a esperança. Na psicologia, sabemos que crianças que encontram figuras de apoio durante situações de estresse desenvolvem maior capacidade de resiliência. Esse apoio funciona como um porto seguro emocional, permitindo que elas enfrentem desafios sem se quebrar internamente. Maria oferece exatamente isso no plano espiritual, um espaço de acolhimento invisível que dá forças para resistir, perseverar e acreditar que o sofrimento não tem a última palavra. Talvez você já tenha visto seu filho enfrentar um momento de grande dificuldade e, de repente, reencontrar forças que pareciam ter desaparecido. Ou talvez tenha percebido que, após uma oração ou um simples ato de fé, ele conseguiu atravessar uma situação difícil com mais serenidade. Esses são sinais do refúgio de Maria, que age não para retirar todas as provas, mas para dar a sustentação necessária para que cada uma delas se torne um degrau de crescimento. O refúgio nas provas é o lembrete de que Maria não impede os desafios, mas se torna fortaleza dentro deles. Reconhecer esse sinal é confiar que, mesmo quando o filho se sente pressionado, ele nunca está sozinho. Existe sempre uma mãe ao seu lado, transformando as provas da vida em oportunidades de amadurecimento, coragem e fé. O milagre disfarçado de cotidiano. O 12º sinal da proteção de Maria é o milagre disfarçado de cotidiano. Muitas vezes o cuidado dela não aparece em acontecimentos extraordinários, mas em situações simples que passam quase despercebidas. É quando a criança escapa de um acidente por segundos, quando encontra a resposta certa em uma prova, mesmo sem ter tanta confiança. Ou quando um dia que tinha tudo para ser difícil, acaba se tornando leve e cheio de paz. Esses pequenos acontecimentos, que para muitos são coincidência, para quem tem fé, são milagres escondidos sob a roupagem da rotina. Maria sempre soube reconhecer a ação de Deus nos detalhes. Quando visitou Isabel, como lemos em Lucas capítulo 1, versículo 41, o simples encontro entre as duas mulheres se transformou em manifestação do Espírito Santo. Não houve sinais grandiosos, mas sim o movimento silencioso de um milagre cotidiano. Da mesma forma, na vida dos nossos filhos, Maria transforma situações simples em experiências de cuidado, mesmo que nós só compreendamos muito tempo depois. Na psicologia, sabemos que a gratidão é uma das maiores fontes de equilíbrio emocional. Reconhecer os pequenos gestos e acontecimentos positivos fortalece a saúde mental e cria um coração mais resiliente. Espiritualmente, Maria nos convida a olhar com atenção para esses detalhes, porque neles se escondem sinais de que Deus age por meio de sua intercessão. Talvez seu filho já tenha voltado para casa contando algo aparentemente banal, mas que, se você olhar com profundidade, revela a proteção, um atraso que o poupou de uma confusão, uma professora que interveio na hora certa, um amigo que apareceu para dividir a responsabilidade. Esses acontecimentos não são meros acasos. São milagres cotidianos, frutos da presença constante de Maria. O milagre disfarçado de cotidiano é a forma como Maria nos ensina a enxergar a mão de Deus em cada detalhe da vida. Reconhecer esse sinal
é cultivar a sensibilidade espiritual para perceber que nada escapa do olhar da mãe. O comum se torna extraordinário quando visto à luz da fé, e cada detalhe pode se revelar como mais uma prova do manto protetor que envolve nossos filhos. O manto sempre estendido. Chegamos ao último sinal, e ele não é apenas um detalhe entre tantos, mas a grande verdade que sustenta todos os outros. O manto de Maria nunca é recolhido. Ele permanece sempre estendido sobre nossos filhos, na escola, em casa, nos caminhos que percorrem, nos encontros que têm, nas decisões que tomam. Essa certeza transforma o coração da mãe, porque mostra que não há momento em que seus filhos estejam desamparados. Maria não é uma presença ocasional. Não aparece apenas quando clamamos por ela em situações extremas. Sua maternidade espiritual é contínua, constante e ininterrupta. Assim como esteve com Jesus em cada passo de sua vida, desde a manjedoura até a cruz, ela permanece conosco e com nossos filhos em todos os instantes. O Evangelho de João, capítulo 19, versículo 27, revela isso de forma definitiva. Eis aí tua mãe. A partir desse momento, Maria não cuida apenas de João, mas de todos nós. Na psicologia, entendemos que a segurança emocional é construída quando a criança sabe que existe uma base firme e estável a sustentando. Essa estabilidade gera confiança e liberdade para explorar o mundo sem medo. Espiritualmente, Maria cumpre esse papel de base segura, tornando-se porto de confiança que não vacila diante das tempestades da vida. Saber que o manto dela está sempre estendido traz paz ao coração materno e fortalece o coração da criança, que cresce amparada por essa presença invisível, mas real. Quando você se angustiar, lembre-se desse sinal. Quando não puder estar presente em cada detalhe da vida do seu filho, confie no manto que cobre o que seus olhos não alcançam. Quando temer pelos perigos da escola, das amizades ou do mundo, entregue tudo a essa mãe que jamais se ausenta. O manto sempre estendido é a resposta de Deus ao coração inquieto de cada mãe. É a certeza de que não caminhamos sozinhas, de que não precisamos carregar sozinhas o peso da proteção e do cuidado. Maria está conosco, está com nossos filhos, está em cada passo da vida. Sob esse manto, não há espaço para o desespero, mas apenas para a confiança. E é com essa certeza que encerramos. Maria é a mãe que nunca deixa de proteger. O manto dela está hoje e sempre sobre o seu filho, guardando, guiando e transformando a vida dele em um testemunho vivo da graça e da presença de Deus.